Boa tarde, Susana. Susana Cerqueira, boa tarde. Para me responder, escreva no chat, por favor. Se me está a ouvir, tudo ok? Aqui, onde diz chat. Olá. Eu escrevi olá, não sei se está a ver. Seja bem-vinda, Susana. Olá, Rodrigo, boa tarde. Só um bocadinho, Rodrigo. O Rodrigo já vi que está ambientado. Estou a tentar ajudar quem não está a conseguir entrar. Só um bocadinho que eu vou fazer aqui também um print. Rodrigo, tudo ok? Rodrigo, falamos da outra vez, na outra quinta foi, talvez, aluno, convidado. É que são muitos alunos, mas acabo sempre por me perder. Convidado? Ah, ok. Tens dúvidas, é? Tens dúvidas? É só aguardar que vamos já tirar as dúvidas, ok? Portanto, é uma aula livre, ok? Se tiveres alguma dúvida de algum tipo de matéria, podemos. Ok, só um bocadinho então. Está bem? Deixa ver se entram mais convidados, ok? Está a correr bem, Rodrigo? A formação está a correr bem? Porquê? Mas já terminaste a formação? Se já terminaste a formação, consegues. Fizeste simulador, qual é a tua escola? Baltar? Porquê é que não consegues pedir exame? Tem a ver, mas já fizeste tudo? Se já fizeste tudo, eles deixam-te. Se não fizeste, obviamente não te podem deixar. Tens que cumprir toda a formação, direitinha. Queres antes falar, Rodrigo? Queres falar antes? Tens micro? Basta desbloqueares o teu micro que eu deixo de falar. Mas olha uma coisa, pode ser. Ah, ok. Rodrigo, mas isso pode ser. Como é que eu te explicar? Isso pode ser qualquer. Eu acho que não precisa ser do pai, pode ser. Ou, a não ser que esteja alguma coisa que eu não saiba, mas normalmente é um tutor, pode ser a mãe, pode ser o pai, qualquer um pode assinar essa declaração. Ah, ok. Pronto. Envolve outras situações. Só que isso, espera aí só um bocadinho que eu falo já contigo outra vez.
Ok, nesse caso aí está complicado. Pronto, mas já fiz esta formação toda? Fiz esta formação toda? Fizeste, Rodrigo? Fizeste a formação toda? Pronto, mas quando fizeres, e se fizeres tudo direitinho, depois ela fica sempre liberta para tu fazeres. Agora tens a ver aqueles prazos do contrato, etc. Isso aí depois tens que ver. Mas depois as aulas ficam todas libertas. Terminas tudo e depois podes sempre rever para trás. Desde que estejam feitas. Percebes? Mas termina. É o que eu digo. O conselho que eu te dou é terminas a formação, depois vais fazendo, acompanhando testes até. Esperamos que resolvas rápido, obviamente, essa situação, porque é uma situação realmente de veras chata para ti, não é? Ok. Bom, também já estás a terminar, não é? Deixa-me só ver aqui mais um. Pois. Olha, tenta persuadi-lo no sentido de. É uma grande vantagem, porque depois, quando fores para a condução de carro, ok? Só precisas mesmo fazer a condução. E já gastaste euros, certo? Portanto, convinha terminar esta formação, ok? E, certo? E que é para assim teres vantagens também depois a tirares a carta de ligeiro. Tens que pôr lá assistir uma aula, ok? Tens que pôr lá assistir uma aula e demonstrar-lhe que também está a haver formação, ok? Portanto, nós não estamos a dizer aos alunos faz testes em casa, portanto, tens que lhe mostrar aulas, até pode ser um bom caminho. Olha, vê a formação que eu estou a fazer, a exigência que tem esta formação. Portanto, não me vão dar a carta, é claro que acidentes podem acontecer, não é? E acontecem a todos, ok? Por melhores condutores que nós sejamos, é impossível acabarmos com os acidentes, ok? Agora, acho que esta formação ajuda-vos a ser mais responsáveis, desde que vocês, não é? Acarretem as dicas todas, as informações todas, etc. Mas fora isso, estás a gostar, ou seja, não, ficas. O único problema é que se tu tirares ou fazendo a formação, ela fica feita, percebes? Agora, em situações de contrato não tem nada a ver. Isso é diferente, percebes? Ok? O contrato terminando, percebes? Não consegues avançar. Sem essa declaração paternal, é óbvio que é necessária. É como o atestado médico, percebes? Tens que ter. Agora, o que acontece é que se tu terminares a formação teórica, as aulas ficam de sempre libertas até tu ires fazeres exame. Agora, existe a situação do contrato. Passando um ano do contrato, ok? E em termos de matéria, dúvidas. Mas tenta persuadi-lo, mostra-lhe, pode ser que seja uma ajuda. Percebes? Mostrar a exigência que é o curso e o que tens que fazer para aprovar nas aulas, o que já fizestes, ok? E que também já estás a terminar, que estás dependente dessa situação também, porque estás a atrasar e percebes? Portanto, e estamos todos sujeitos, seja de carro, seja de moto, estamos sempre sujeitos, percebes? Mesmo nem, às vezes, mesmo nem saindo à rua, não é? Estamos sujeitos, percebes? Pode-nos acontecer qualquer coisa, podemos ter um problema de saúde.
Pois também, pronto, acontece, cada um, exato, tem essas suas, mas lá está, ele não, ele não teve a formação que tu tiveste, ou que tu estás a ter, porque antigamente não era nada disto, ok? Portanto, é preciso também ter consciência, mas é como eu disse, nada é garantia que não tenhamos acidentes. Quem anda à chuva molha-se, e mesmo quem não anda, não se molha, mas pode ter outros inconvenientes, portanto, é vida. Acho que, pronto, é uma pessoa não pode criticar ninguém, como é óbvio, cada um tem os seus motivos, ok? Não tinham o MSR, é verdade, e posso dizer que nem muitos ainda não sabem o que é isso, porque quase ninguém dá, posso-te garantir também, portanto, e é um bom módulo, é um módulo que, se tu se mostrares, fala logo lá nas primeiras aulas, na parte da atitude, na responsabilidade, no compromisso que vocês têm que ter ao tirar esta formação, portanto, fala na importância que é vocês saberem código, não só para passar na parte teórica, ok? Mas também, não é? Para depois aplicarem e para serem bons condutores no dia a dia. Deixa-me só fazer aqui um print, ok? Meter aqui nos grupos. Dizer que estamos online. A ver se entretanto entra mais alguém. Falta-te quê? Mas já passaste para o E-Condução, é? Ou ainda falta-te do MCOM? Não, nós não temos a turma de março. A turma de março está por gravações. Hoje é aula de revisões. Era aula de teste, revisões. Já estás mesmo no MDE? Ok. Exatamente, a seguir ao MCOM era o MDE. Já me lembro, Rodrigo, certo? A turma de março, como eu estava a terminar a vossa, a de fevereiro, ok? Ficou por gravações. Portanto, isto nós abrimos na mesma aula à quinta-feira para convidados. Na semana passada tivemos algumas pessoas que entraram e tivemos, por exemplo, a falar das velocidades. Ok? Tinham dúvidas nas velocidades, estivemos a falar na tabela. Por isso é que muitos colegas teus acabaram por pedir a tabela e eu coloquei a tabela lá coloquei lá a tabela no grupo. Portanto, tivemos a falar, demos um bocadinho sobre as velocidades. Hoje íamos falar aqui, ou íamos, não é? Ou vamos, ainda não, a ver se entra mais alguém para falarmos aqui um bocadinho sobre alguma dúvida que vocês tenham e até de fazer testes, por exemplo, em sala ou teste em grupo, etc. Portanto, vamos dar mais um bocadinho de tempo a ver se entra mais alguém e tu já sabes, se tiveres alguma dúvida de alguma coisa. Em relação ao MCOM, fizeste tudo direitinho? Reprovaste em alguma avaliação? Os automóveis com reboque? Olha, a primeira de baixo é sempre 50, que exceto aqueles 40 dentro, portanto, fazes assim, olha. Lembras-te como é que nós construímos a tabela? Espera aí que eu vou pôr aqui só mais uma. Ok. Não te lembras como é que nós construímos a tabela? Que nós fizemos isto. O problema é que eu vou. Espera aí. Em cima metes as vias. Pões. Olá Gisela, boa tarde. Estou aqui a explicar ao Rodrigo. A Gisela penso que é aluna, se não me engano. Acho que já conheço esse nome. Certo, Gisela? Ou não? Ou se calhar não conheço nada. Estou aqui a explicar ao Rodrigo como é que deve. Ok, ótimo. Bem me parecia que a conhecia. Estou aqui a explicar ao Rodrigo como é que ele deve construir a tabela.
das velocidades, que ele tem sempre está com dúvidas. Em cima mete sempre as vias, certo? Portanto, zona de coexistência, dentro de uma localidade, fora de uma localidade, sempre por esta ordem. E na coluna de cá, mete sempre automóvel ligeiro de passageiros, automóvel ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias e com reboque por essa ordem também. Ou seja, automóvel ligeiro de passageiros com reboque, automóvel ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias com reboque. Na primeira coluna, que é dentro de que é a zona de coexistência, é todos 20. Estás a acompanhar, Rodrigo, o que eu estou a dizer? Se reparares, espera aí que eu vou buscar a tabela que se calhar é mais fácil para te explicar. Que ela está algures aqui. Ok. Já consegues ver, certo? Repara, pois sempre por esta ordem. Os com reboque. Ok? E os outros igual, mas como tens dúvidas mais Lá está. Repara, aqui as particularidades. Aqui é sempre 20. Repara como é fácil. Aqui é todos 50, exceto o último de baixo. E o último de baixo é sempre o pesado de mercadorias com reboque é 40. Se a pergunta for fora da localidade, independentemente de ser de passageiros ou de mercadorias, ser ligeiro ou ser pesado, é para todos 70. Ok? Repara, aqui nesta é a mais complicada, porque não há assim nenhuma regra definida. Mas se formos, por exemplo, à autoestrada, é aquela situação da Expo 98. Metes 1, 9, 9, 8. Então, ligeiro de passageiros com reboque 100. Ligeiro de mercadorias com reboque 90. Pesado de passageiros com reboque 90. Ok? Pesado de mercadorias com reboque 80. A única que aqui acaba por ser mais difícil é esta, porque não tem uma lógica. Tem aqui na mesma os 70, ou seja, pesado de mercadorias com reboque, sendo fora de uma localidade ou sendo numa via reservada, é igual. Ok? Há aqui aquela estranheza, que é mesmo uma estranheza, de eles porem um pesado de passageiros com reboque a 90. Repara, um pesado de passageiros com reboque pode andar mais que um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros com reboque. Não faz muito sentido, mas é o que está lá. Portanto, esta é a única com reboque, até não tem muita lógica. Olá, Susana, boa tarde. Susana Cerqueira, aluna, convidada, também não me é estranho o nome, acho eu. E agora, percebeste, Rodrigo? A ideia é sempre vocês porem por esta ordem, ok? E por esta ordem aqui. E depois tu próprio não tentares, basicamente, se tens dúvidas, não ires logo, tentares ir logo direto à resposta. Tentares mentalmente, fechar os olhinhos, como eu costumo dizer, e tentares imaginar a coluna, percebes? Ok, aqueles ali é 90, este aqui é 80, e tentares construir a coluna assim, a coluna, a tabela. Ok? Olá, Susana, boa tarde. Susana, boa tarde. Eu não sei se é aluna, se é convidada, para me responder, escrever no chat. Olá. Ou então, se quiser falar, como estamos poucos, eu posso abrir as comunicações. Alô, alô, Dona Susana? Quer falar antes? Acho que assustei alguém que já saiu. Ou não me está a ouvir. Gisela. Rodrigo, tens mais alguma dúvida? Para dar ali voz entre aspas. Gisela, alguma dúvida? Alguma coisa que queira pedir? Dinheiro não, que eu não tenho também. Alô, Gisela? Ótimo.
Isso não, dinheiro não, por favor. Muito mais no final do mês. Como é que estamos, Gisela? Como é que está a correr a formação? Turma de fevereiro também, como o Rodrigo? Ok, já vamos chegar aí então, já vamos para aí. Primeiro, como é que está a correr a formação? Bem? Mas bem ou bem assim? Deixa-me só abrir aqui então. Ok, tem aqui. Agora mais específico então. E Rodrigo, deixa-te estar aí porque é importante. Esta matéria também é complicada. Mais específico em relação a cruzamentos. Uma situação específica. Tem alguma pergunta? Fez print de alguma pergunta? Fez print de alguma pergunta? Que tenha dúvidas? Ou qual é a dúvida em si? É a situação da prioridade à direita? É a situação das passagens estreitas? Porque distância de passagem é muita coisa. Quer falar antes, diz ela. Eu posso abrir as comunicações, eu não me importo. É só você carregar no seu micro e pode começar a falar. Olhe, fale, por favor. A minha dúvida é principalmente quando aparece. Só um bocadinho que eu vou pôr isto mais alto um bocadinho. Ou então não comeu a sopa. Também isso, também isso. Agora já está melhor um bocadinho. Agora já está melhor um bocadinho. Consegues ouvir, certo, Rodrigo? Consegues ouvir a Gisela? Exatamente. Pronto, diga lá, Gisela, então. Pronto, é que estava a fazer o teste, então apareceu à minha direita uma bicicleta. Calma. Ou seja, era cruzamento ou entroncamento? Era um entroncamento. Ou seja, basicamente assim. Isso, assim mesmo. Ok, e Assim. nós aqui E sim, e um velocípedo aqui à nossa direita. exato. Muito bem. E mais? Não, eu estava aí no meio, velocípedo à direita, depois também tinha um outro carro aqui à esquerda. Aqui de frente, é isso? Exato. Ok, pronto. Então diga-me lá, e o que é que eles diziam? Perguntavam quem é que passava primeiro. Não podem perguntar isso. Tem Como? que dar, tem que dar mais alguma informação. Não, Sim, tem que dar mais alguma. Ou a pergunta não é assim, ok? eu Ou tenho. então. Eu Mas acho que espera aí, só um bocadinho. Espera aí, que eu também já estou aqui. Coisa. Olha, diga lá, afinal, qual é que passa primeiro? sim. Ok. Então, diga-me lá, existia sinalização, sim ou não? Não, não existia sinalização. Não existia sinalização. Vamos por aqui dar um nome ao veículo A, ok? Aqui é o V de velocípedo e nós somos o veículo B, certo? Certo. Então diga-me só uma coisa. Escolha um à sorte. Escolha Escolher um. Sim. B, pode ser? Pode ser o B. Somos nós. Mas vai ao lado, certo? Não pode ir a conduzir ainda. Sim, vou ao lado. Ok. Ponha-se na posição, então, do veículo B e estique a sua mão direita. Ou seja, basicamente isto. Certo ou errado? Certo. Temos ou não lá um veículo. Temos. Então nós não podemos avançar já. Nós não podemos ser o primeiro, certo? Porquê? Porque temos o velocípede à nossa direita, certo ou errado? Certo. Agora passamos para o velocípede. Se o condutor do velocípede levantar a sua mão para a direita, tem ou não lá um veículo? Tem. Então o velocípede pode avançar? Não, não pode. Não pode. Passamos, não pode porque tem lá o veículo A. Passamos então para o veículo A. O veículo A, estendendo a sua mão direita, tem lá alguém? Não. Podemos, Rodrigo? Não. Então quem é o primeiro a passar? É o A. E depois, quem é que fica sem ninguém à direita? O C. O C? Onde é que está o C?
É o velocípede, não é? Ah, exatamente, é o V. Eu pus um V de velocípede. Ah, E por pois, último somos... somos nós. Gisela, é isto. Pois, é que eu pensei. Diga lá o que é que você pensou. Se pensou isso, não há problema em errar. Aliás, errar é aqui, errar é nas aulas. Pois, eu pensei que tinha prioridade sobre o velocípede. Você viu a bem a aula? Já chegou à aula 10? Sim, já. Já ouviu bem a aula a dizer o velocípede estando à direita passou a ter prioridade. Pois, Qual é o único veículo que estando à direita de um veículo com motor não tem prioridade? é o tração animal, Exatamente. Mas o velocípede não é um tração animal, certo? certo. Pois, Embora tá. ele é um animal. Nós somos animais, não é? Mas, Gisela, Pronto. é isso. Lembre-se, Sim, repare, eu estava a construir o pseudo-desenho, não é? Porque de desenho não tem nada, é uns charrabiscos, ok? E eu perguntei-lhe, era cruzamento ou entroncamento, certo? sim, Pronto. Depois eu perguntei-lhe, existia ou não o quê? Sinalização, certo? certo. É por esta ordem que tem que fazer. Ah, ok. Não existindo sinalização, aplica-se a regra da direita. Certo? E a regra da direita é temos que ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela nossa direita, sendo eles veículos com motor ou velocípede. Existe a exceção do tração animal. Certo ou errado? Certo. E depois temos que ter este trabalho, que foi o trabalho que nós estivemos a fazer aqui, entre aspas, que foi virar um bocadinho o cozinho da cadeira, falando português, ok? Que é você pôs-se dentro de um veículo e esticou a mão direita, pôs-se dentro de outro veículo e estendeu a mão direita, até que chegámos a um veículo que não tinha ninguém à direita. Uhum, sim, E esse foi o primeiro. Ok ou não? sim, ok. É por esta ordem. Se for por esta ordem, torna as coisas muito mais fáceis. É claro que depois há muitas variantes, vai ser perguntas destas, que, por exemplo, fala que um veículo está a sair de um caminho particular, se sai de um caminho particular não tem prioridade. Foi outras regras que nós demos antes, certo? Sim, foi. Pronto. A autoestrada, todo o veículo que entra numa autoestrada tem que ceder a passagem a todos os outros. Portanto, essas regras, essas leis que nós demos antes, isso vocês não podem perder e não se podem esquecer. Depois, acrescentar esta parte de cruzamentos, entroncamentos, não sinalizados, regra da direita. Ok? Reveja a aula se for caso disso, faça mais testes também se for caso disso, ok? E print de perguntas se for caso disso. Para o grupo do WhatsApp, lá estaremos, ou eu ou outro formador qualquer, para vos explicar. Tá bem. Ok, Gisela? Sim. O Rodrigo está a propor um teste em sala. Ok? Eu posso projetar aqui um teste e podemos fazer, neste momento, os que estão aqui online em conjunto. Para mim, tudo ótimo. Ok, Rodrigo, eu dou-te 2 minutos, então. Gisela, mais dúvidas? Ah, Falamos então 2 minutos e depois, se não houver mais dúvidas de coisa, podemos então fazer um teste. tá bem. Mais dúvidas só. Então, porque o Rodrigo disse que demorava 2 minutos. Dúvidas? Outra situação? Outra matéria qualquer que ele tenha alguma dúvida? Eu fiz aqui uns prints um momento. Ok. Eu, para partilhar, tenho que me enviar. Tá bem. Só consigo partilhar um print seu se me enviar para o WhatsApp, senão não consigo. Tá bem. Vai me enviar então para o WhatsApp? Sim? Sim, vou. Ok. Espera aí, que não sei se está a enviar.
Para qual é o número que está a enviar? Eu vou abrir também aqui a Dropbox e preparar aqui já. Ok, Rodrigo, só um bocadinho. A Gisele está-me a mandar prints de umas perguntas e eu vou colocá-las aqui rapidamente e depois fazemos assim um testezinho. Está bem? Ela só está a preparar aqui umas perguntas. É mais complicado um bocadinho o MDE ou não? Rodrigo? Não, é fácil. É assim, é menos matéria, não é? É menos coisa, não é? Já levas muita informação do MCOM, por isso é que depois acaba por ser mais fácil. Sim, mas isso infelizmente é de quem faz, é de quem constrói isso. Há muitas que não têm lógica, mesmo em termos do MCOM é igual, que não fazem, há muitas que não fazem sentido algum. Mas pronto. Mas se uma pessoa disser alguma coisa, nós é que não percebemos nada, ou portanto, infelizmente temos que viver com isso. Então, Gisela, então, sai ou não sai? Não, o número que eu tenho não dá para enviar. Ah, ok. Pronto, vamos fazer um teste. Pode ser até que saia alguma Sim, pergunta. é isso mesmo. Pronto, vamos. Gisela, em que aula é que já está? Ai, já fiz todas. Já fez todas? Pronto, então podemos fazer um teste geral. Já fez todas, exatamente, era nesse sentido. Ok, deixe-me só ver aqui. Já estão a ver aí? Sim. Conseguem ver já aí o teste, certo? O teste não, o vou carregar agora, não é? Certo. Teste normal. Deixa-me só ver se eu consigo. Ok. Rodrigo, não tens mesmo micro, pois não? É pena. Espera aí que eu tenho que mudar aqui outra vez isto. Ok. Se pudesse era mais fácil, percebes? Que assim respondiam em voz. Não tem que estar sempre a mudar para ir ver a tua resposta, percebes? E escrever o A ou B. Assim era mais rápido. Eu já vou colocar aqui o Rodrigo on. Entretanto, ele. Já se ouve, Rodrigo. Olha, fala. Oi.
Agora só não podes dizer palavrões. Não. Gisela, também consegue ouvir o Rodrigo? Sim, consigo. Ok, ótimo então. Prontos? Preparados? Sim. Ok, vamos lá então com calma. Teste normal. Conseguem ver bem? Sim. Eu vou aumentando, eu vou lendo e vou aumentando a imagem também, ok? Tá bem. Posso inverter o sentido de marcha neste local. Agora vou abrir aqui a imagem. Ok. Já agora, sem respostas, o que é que vocês acham? Não. Sem hipótese de respostas. Não. Porque Estamos num cruzamento, a visibilidade não sabemos. cruzamento é uma curva. Uma coisa. Desculpa, uma curva. Exatamente, uma curva. Atenção, eu às vezes fico assim a pensar, será que cruzamento tem a ver com curva no Brasil? Certo? Gisele? Estou. Sim, estou a ouvir. Ok, estava a ver se tinha fugido, estava a brincar. Eu gosto das expressões que vocês utilizam, tipo seta, freio. É porreiro, é porreiro. Uma pessoa aprende também, atenção. Portanto, à partida, a resposta é... Não. Ok. Certo? Portanto, não temos outra hipótese. Seguinte. Para além dos peões que já transitam na via pública, devo estar atento às casas que marginam este local. Assim, devo parar, devo transitar com velocidade bastante moderada, o mais seguro é inverter o sentido de marcha. A B. B. Exatamente. Isto é muito difícil. O sinal de perigo indica-me. Qual é o sinal de perigo? Curva perigosa à direita. Sim. Mas qual é? É o redondo ou É o o de cima. triangular? É o de cima, é o de cima. É o triangular, ok. Isto é uma... Há muita gente que erra este tipo de perguntas porque não identifica logo qual é o sinal correspondente. Esta é fácil, ok? Mas muitas vezes os erros que vocês têm na sinalização, e atenção, a sinalização é dos temas mais errados em exame de código. Ok? Aquelas aulas de sinalização, as primeiras, 2, 3, 4 até a 6, que é marcas rodoviárias, são das aulas que geram mais reprovações em termos de exame teórico. E mesmo na parte da drive box, nas avaliações. Ok? Portanto, obviamente, é o sinal triangular vermelho que nos indica curva perigosa à direita. Os sinais colocados no pórtico são... Qual era a pergunta? Os sinais, de que classe é que são? Respostas. Afetação de vias, pré-sinalização ou de seleção de vias? Acho que é C. Hum, Tem a parte da seleção também. Não, mas o nome. Pois tem a parte da seleção, as setas ali embaixo. Sim. Como é que eu expliquei isso? Não é B. É para Reparem, calma, reparem. Se for... A vossa dúvida qual é? Entre as alíneas, qual é a vossa dúvida? Pode ser ou não? Não, acho que não. Gisele? Acho que não. Pode? Eu estou a perguntar só se pode ser ou não. Qual é que são os sinais de afetação de vias? São aqueles tipo que têm as setas, certo? E depois Sim. tem tipo um sinal de quê? Ou de proibição ou de obrigação lá dentro, lembram-se? Exatamente. Não tem nada a ver com aquilo, certo? Certo. Dá para perceber o que eu desenhei? Sim, dá para perceber. Ok, ótimo. Só um bocadinho. Agora. Então, ficámos entre pré-sinalização e seleção de vias. Ainda se lembram onde é que ficam situados estes sinais? Ou seja, os de pré-sinalização de que classe é que são e os de seleção de vias a que classe é que pertencem? Pré-sinalização são sinais de indicação.
Tipo esses. Não sei, eu não estou a dizer nada. Sim. Os de seleção de vias são de regulamentação prescrição específica. A diferença, e agora vocês vão me dizer, a diferença entre uns e outros, que não era isto que eu queria dizer, a diferença é que há uns que dizem, por exemplo, Porto e tem a seta para cima, é diferente daqueles iguais àqueles que diz, por exemplo, o Porto, E a ok? seta para baixo. E tem as setinhas para baixo. Certo. Ou seja, já parece o Vasco Palmeirinho. Eu. Ou seja, um destes é de pré-sinalização e um destes é de seleção de vias. O de seleção de vias é o da direita. Isso. E que é os da imagem. Certo. E este é de pré-sinalização. Certo. Ou seja, indicação pré-sinalização. Este é de regulamentação, prescrição específica, Tenho isso tudo aqui apontado. seleção de vias. Mas tem que estar, sabe onde é que tem que estar apontado? Na cabeça? Na cabeça. Ok? Portanto, estes sinais são Era a C. seleção de vias. Estão a ver aqui a sinalização a funcionar? Sim. Que é das que vocês mais erram? Pois. Pois. Gisele, tá? Sim. Por isso é que todas as aulas, lembrem-se, quando nós começamos a sinalização vertical, todas as aulas eu ia aonde? Aquela tabelinha onde eu tenho sinais de perigo, depois regulamentação, subdivide-se em X. Os de indicação subdividem-se em A, B, C, D. Lembram-se disso? Todas as aulas eu voltava a isso. Para quê? Para vocês. E isto está explicado. Aliás, e eu explico, porque reparem, os de seleção de vias são dados numa aula e os de pré-sinalização são dados, tipo, se não me engano, uma aula depois. Ok? Então nem são dados na mesma aula, mas eu tenho quase a certeza que eu falo nos dois. Não confundam com este que tem a setinha para baixo, que são de seleção de vias. Ok? Sim. Pronto. Vamos continuar então. Nesta situação, devo. Ah, não estou a ver a imagem. Sim. Só aumentei. Não está a ver a... Estão a ver? Nós estamos a ver o quadro. Espera aí. Já está. Agora sim. Desculpa. Nesta situação, devo mudar de direção à esquerda ou à direita, mudar de direção à esquerda, seguir a indicação da seta. Seguir em que é virar à direita. Gisele. É virar a direita, sim. Ou seja, porquê? Porque nós temos que fazer a manobra no trajeto mais curto e nós já estamos encostados aonde? À direita. À direita. Portanto, temos que seguir. Já estamos posicionados. Okay? Isto na parte prática, vocês não imaginam os vossos colegas que reprovam, porque depois de terem a seta, lembram-se de mudarem de direção para outro sítio que não seguir a indicação da seta. Pois. Ok? Portanto, não se esqueçam. Temos a seta. O sinal limita a velocidade. Máxima. Gisele, máxima, mínima ou recomendada? Máxima. Qual é a diferença? Se fosse a recomendada, seria azul. E quadrado. Isso. E a mínima? E a mínima era o redondo? Azul. Azul. Que é 50. Gisela, está ou não? Está. Sim. Máxima, redondo, vermelho, proibição. Recomendada, máxima recomendada, quadrado azul. Mínima obrigatória, redondo azul. Certo? Certo. Transito dentro de uma localidade. É importante ou não esta informação do dentro de uma localidade? Sim, por causa da velocidade E por causa de quê? Olhem para a vossa frente. do autocarro. Ele está a dar o quê? O pisca. Ou seja, ele vai... Mudar a direção. Não, vai retomar. Repare, ele estava parado Sim. Dentro de uma localidade existe uma regra que um veículo de transporte coletivo, ao retomar a sua marcha, nós, como condutores, devemos lhe... Ceder a passagem. Ceder a passagem. Exatamente.
Vocês também sabem quantos alunos, colegas vossos, reprovam na prática porque se esquecem de fazer isso? Está lá o autocarro a dar o pisca, a sair da... E aqui acontece muito no Porto, que eles têm aqueles desvios, muitas Pois. vezes, para fora da circulação. E eles depois estão a sair desses locais e vocês, como condutores, esquecem-se de ceder a passagem. Eu estou sempre a ver, eu estou a sair do eu venho do ginásio para a minha escola, tem 2 vias. O Uhum. autocarro para, só que não tem espaço para o autocarro. Então nós estamos a sair do autocarro, que é mesmo atrás da passadeira. Sim. Estamos a passar na passadeira, estão carros quase a atropelar-nos. Pois, e já aconteceu de situações de atropelamento nesses casos, e eles não tendo espaços, atenção, eles não podem ultrapassar. Pois. Certo? Não tendo espaço. Não é? Imagina que calcam uma linha contínua para contornar o autocarro. Não podem, temos de ficar atrás dele. Agora, se tiver espaço, nós podemos ultrapassá-lo. É óbvio que temos de ter cuidado. Se temos outro tipo no caso de passadeira, não é? Sem Pois. sinalização luminosa, o condutor tem que parar, percebes? Uhum. Isto depois também depende do espaço. Em relação à pergunta em si, dúvidas? Nenhuma. Ok. Oi? Olha aqui, aqui estão a fazer, estão a fazer, devem estar mais pessoas a fazerem testes, percebes? E isto de vez em quando acontece. A manobra de ultrapassagem é sempre proibida em todos os locais de visibilidade insuficiente. Concorda com esta afirmação? Sim. Proibida, mais ou menos, não é aconselhado. Sim, né? É proibido. Sim. Ok? Agora, a diferença aqui está em visibilidade insuficiente e visibilidade reduzida. Porquê? Porque visibilidade reduzida é, por exemplo, quando tem uma curva de visibilidade reduzida. Exato, mas se tiveres 2 vias de trânsito, por exemplo, uma autoestrada, tens uma visibilidade reduzida, uma curva de visibilidade reduzida, podes ou não ultrapassar? Posso. Podes. Ok? Porquê? Portanto, ela não é proibida, a ultrapassagem não é proibida em todas as curvas de visibilidade Reduzida. reduzida. Agora, quando falam em insuficiente, o que é que eles dizem com isto? Que tem, por exemplo, temos um caminhão à nossa frente ou... Não. Não. É condições atmosféricas adversas, por exemplo, nevoeiro. Sim, e chuva. Imagina nesse sítio, mesmo com nevoeiro, se o nevoeiro for intenso, é seguro, mesmo tendo 2 vias de trânsito no teu sentido, é seguro ultrapassar? Não. Não é seguro ultrapassar. E por isso é que aqui a resposta tem que ser sim. Porque ali fala em visibilidade insuficiente. Mas ela não é proibida em todos os locais de visibilidade reduzida. É proibida em todos os locais de visibilidade insuficiente. Sim. Ok. Perceberam ou não? Sim. O condutor é obrigado durante a noite a pagar os máximos? Sim, num cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais. Gisela, acompanhaste? O que é que são os máximos? São as luzes mais fortes que o veículo Mais tem. fortes. São aquelas que, As quando de estradas. ligadas, ou máximos ou luzes de estradas, quando ligadas, são aquelas que podem provocar o quê? Encandeamento. O encadeamento é uma contornação Grave. muito grave. Muito grave. É uma das que sai. Muito grave. Quando o outro veículo vem com os máximos e não desliga, está a cometer uma contornação muito grave. Sempre que nos estamos a cruzar com, e lá está, no cruzamento, devemos utilizar as luzes do cruzamento, que é os médios. Portanto, no cruzamento com outros veículos, pessoas e animais, nós temos que apagar os máximos. Assim como na aproximação de cruzamentos e entroncamentos. Porque pode aparecer um veículo de repente e a gente depois não consegue desligá-los, certo? Sim. Assim como na aproximação de uma passagem de nível, em que nós também temos que passar de máximos para médios. Excetuando se estivermos parados para a cancela abrir, que aí temos que estar em mínimos ou Mínimos. lucros. Isto sai tudo. Estar parados. Sim. Exatamente. Estamos parados, mínimos. Estamos em circulação, médios ou máximos, dependendo ou não, se Da temos situação. ou não pessoas à nossa frente. Ok? Não vamos conseguir terminar o teste pelo tempo. Ou no exame é quanto tempo? É 30 minutos. Eu hoje faço de 40 perguntas e tenho Não, 10 o teu é minutos. 40. O teu é 40. Ok? A É Gisela 40 minutos? é 30 perguntas. 30 perguntas, no máximo pode errar 3. No teu caso, é 40 perguntas, no máximo pode errar 4. Certo. É uma Tens por 40 10. minutos e a Gisela tem 30. Diz? Podemos errar uma pergunta por 10 perguntas. Por cada 10. Exatamente, por cada 10 uma. Exatamente. Mas
pode ser de qualquer categoria? Pode. Antigamente havia a distinção, percebes? Regras, finais, não existe agora isso. Ok. É que Ok? eu agora faço aqui os testes normais, são de 40 perguntas e só tenho 10 minutos. Mas isso está mal. Pois, e muitas vezes, tipo, não consigo fazer para aí 5. Pois. Mas isso tem que apontar isso. Tem que Ok. mandar o técnico. Tu antes, quando estavas no MCOM, apareciam-te quê? Diz-me. Testes 10. Não, os testes de treino e os de exame são de 10 perguntas Uhum. e são 10 minutos. Mas os testes normais, por exemplo, se for a Drive Box e for à casinha, Como eu fiz agora, curso de código testes, sim, e dá-te quê? dá, por exemplo, deixa-me ver aqui. Ok, entra, que é assim, que é para eu tirar a dúvida, que é para eu mandar para o Mas técnico. se eu entrar curso de código e ir logo a testes, meto um teste normal, Sim. tenho 10 minutos para 40 perguntas. Posso lhe mandar print. Manda-me print, por favor. Para mim, para o meu. Vou mandar para o WhatsApp. Sim, para o. Eu digo-te o número, que é mais Eu fácil. eu tenho aqui. Tens aí? Pronto, ok. Está aqui, Bruno. Formador Bruno. Ok, manda-me que é para mandar isso para o técnico, está Já lhe bem? mandei. Uhum. Pronto, e quando. Já recebi. E quando tinhas o. O MCOM é 10 minutos, 10 perguntas. Mesmo no coisa da aula, não é? Sim, no teste de treino e isso. E Sim. na E na avaliação da avaliação? aula. Sim, também. Era Era 10. 10 minutos, era 10 minutos, 10 perguntas? Uhum. Ok. Está bem, que é para eu anotar isso, que é para mandar para o técnico, isso não pode Ok. ser. Não faz muito sentido. Pois. Eu até, Nem pensei, faz muito sentido eu até fazer me 40 assustei. minutos, 40 perguntas em 10 minutos, isso não faz sentido nenhum. Eu comecei a Ok, fazer várias por causa do tempo, para me habituar ao tempo. pronto, Porque eu pensei que era só 10 vamos minutos. fazer aqui mais 2 ou 3 até à pergunta 15, Uhum. por exemplo. O sinal de proibição não permite a circulação de. Sem respostas, sem hipótese de respostas. Posso dizer? Podes dizer. Exatos de O... mercadorias. Exato, pesados mercadorias. Vocês vão ler este sinal, vão à aula 4. Aula 4. Pode repetir, se faz favor? Aula 4. Aula Sim, 4. Sinais de proibição. sim. Eu digo lá, o erro que vocês fazem neste tipo de sinalização, certo? É este. E está lá dito isto. E vocês caíram os dois no mesmo erro. Onde é que diz ali pesados? Esta imagem é associada a quê? É a mercadoria. A Mercadorias. veículos de mercadorias. Que Ligeiros tipo e de pesados. veículos é aqui que vocês erram na sinalização e erram nos sinais de proibição, que são os mais errados. Este sinal, ou este desenho que está no sinal, é para veículos de mercadorias. Que tipos de veículos de mercadorias é que vocês conhecem? Ligeiros e pesados. Pesados. Ligeiros de mercadorias e pesados de mercadorias. Então, este sinal é para todos os de mercadorias. Uhum. Ok? Sim. Não é só para pesados de mercadorias. Não é só para ligeiros de mercadorias. É para todos os de mercadorias. Ok ou não? É claro que as respostas pode dizer pesado de mercadorias. E é verdade. Mas não pode dizer apenas pesados de mercadorias ou apenas ligeiros de mercadorias. Neste caso é A. É. Certo? Uhum. Por acaso, pelas hipóteses de respostas, vocês até se calhar acabavam por chegar lá. Porque não iam meter todos os pesados, certo? Certo. Porque ali Todos não é os passageiros. Todos os pesados é só a parte da frente do caminhão. É a traseira, cabeça. É traseiro? Aquilo é uma traseira, é. Aquilo é traseira em grande. Pensei que era a E frente. sim, é todos os pesados. Atenção a esta sinalização, principalmente aos sinais de proibição. Aula 4. Está lá. E eu reforço isto. Eu mudei os sinais de proibição, estavam no final da aula 3. Eu mudei-os para a aula 4 para serem os primeiros a ser dados, porque se perde muito tempo a dar este tipo de sinalização. E eu, como era no fim, às vezes apressava-me um bocadinho. E para haver mais tempo e para gastar mais tempo nesta sinalização, aumentei, ou seja, passei a sinalização para a aula seguinte. Se vocês acreditem, é a sinalização mais errada. É os sinais verticais e os sinais de proibição dentro dos sinais verticais.
Portanto, atenção a esta sinalização. Depois, na imagem da direita, a barra na horizontal, estão a identificar? Sim. Indica ao condutor de um veículo de transporte coletivo que Deve parar. deve parar. Ou seja, barra na vertical, passagem autorizada, barra na horizontal, passagem proibida. É obrigado a parar antes da zona regulada pelo sinal. Dúvidas? Não. Na via onde se encontra o sinal vertical, só é permitido. Para já é um sinal de... Proibição. Não. Sinal de zona. Zonas. De zonas, sim. Exatamente, porque tem aquele painel, ok? E agora o que tem lá dentro é um sinal de Proibição. proibição. Qual é os utentes que podem entrar? Os peões. Peões. Só peões. E Tudo que seja equiparado a peão. velocípedos até 10 anos. Com as pessoas. Exatamente, um peão, um condutor, ou seja, um velocípede conduzido por uma criança até 10 anos, que é peão, ou então com mais 10 anos se for levado Mão. à mão. Só é permitido a circulação de peões. Mas, por exemplo, ele Sim. pode estar na estrada, ou um velocípede, sem ser aquela situação, um velocípede pode estar na estrada e depois para, tipo, Sim. entra no passeio, Esta para máquina, passar na passadeira. Exatamente. Ok. Pega no velocípede da mão e pode atravessar a passadeira. Ok. Já passa a ser velocípede. Que eu faço isso. E podes. Não podes é em cima da bicicleta passar a passadeira que é para peões. Não, eu ponho a mão. Ok? Ok, obrigado. Oh, Gisele, olha aqui uma pergunta para ti. Olha, sem lermos a pergunta, lembras Sim. daquilo que eu te disse? Tem ali o sinal de stop. Calma, antes disso. Cruzamento ou entroncamento? É cruzamento. Cruzamento. Quantos sinais de stop? Tem 2. Ou seja, sobram quantos veículos? Os que têm stop, o que é que eles têm que fazer? Parar. Quantos veículos é que sobram? 2. 2. Olha para os dois que sobram, que é o velocípede e o motociclo, certo? Sim. E entre eles dois, certo? Eu acho que o velocípede, se reparar, está com a mão levantada. Não dá para Vai ver. virar à esquerda. Não consigo reparar. Mas vai. Mas digo-te eu que vai. Ok? Estou a dizer eu que vai. Lá em exame vocês não têm dúvidas. Ok? Se sair esta pergunta, sair esta imagem, vocês não têm dúvidas. Vê-se bem ela a dar a indicação que vai mudar a direção à esquerda. Então, nesse caso, entre o velocípede e o motociclo, quem é que tem prioridade? Vai virar O velocípede vai virar à esquerda. Repara, ou ele virar à esquerda, o que é que lhe aparece de frente? É o motociclo. Que fica o quê? À direita. Sim. Espera aí. Seja, Consegues ver o que eu estou a desenhar? Sim ou não? Sim. Ok. Moto. Esta é a moto. Aquele é o velocípede, certo? Ao fazer isto, certo? O velocípede esticando o braço direito, quem é que lá está? A moto. É a moto. Estavas a falar bem. Entre aqueles dois, o velocípede vai até aqui à frente, para, a moto vai ter que passar e depois segue o Velocípede. velocípede. Ok? Deixem-me ir para aqui outra vez. Ok, pronto. Esses dois já estão. Certo? Então, qual é o primeiro veículo a avançar? É o motociclo. Rodrigo, acompanhaste, certo? Sim. Já agora, se fosse a ordem correta de passagem, motociclo, depois velocípede. e depois, como não dizem nada em relação aos outros dois, Se vão virar à direita ou à esquerda, não sabemos. vão em frente. Quando não nos dizem nada, vão em frente. Ou seja, vão em frente, podíamos responder, vão os dois ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. Eu nisso não tenho muitas dúvidas. Tá, Gisela? Sim, está. Porreiro. Vamos fazer mais duas então. Também só temos mais 5 minutos. Encontro-me corretamente posicionado para mudar a direção à esquerda. Sim. Sim. Ok. O que é proibido? É mudar de direção. Não. Não, Inverter. é marcha atrás. Não é marcha atrás, é inverter o sentido de marcha. Inverter o sentido de Eu percebi, Gisele, eu percebi o que é que você quis dizer. Chama-se inverter
o sentido de marcha. Voltar para trás. Ok? Uhum. Ok, portanto, encontro-me corretamente posicionado para mudar a direção à esquerda? Sim, esta via de trânsito devo utilizar para realizar a manobra. Portanto, e não tem nada que me proíba. Tem lá o tracejado, portanto, eu posso mudar. Aliás, eu quando dou este sinal, eu digo, ser proibido de inverter o sentido de marcha num local não significa que estejamos proibidos de mudar de direção. Estar proibido de mudar de direção não significa que não possamos, nesse mesmo lugar, inverter o sentido de marcha. Perceberam a ideia? Uhum. Pronto, vamos fazer então agora a última. Olha mais uma para a Gisela. A ambulância, assinalando a missão urgente de socorro, deve avançar. Ela assinala a missão urgente de socorro, ou seja, passa a ser um veículo quê? Prioritário. Certo, Gisela? Sim, certo. Sendo um veículo prioritário, chegando a um cruzamento, o que é que ele tem? Tem prioridade. Ou seja, esta resposta era simples. A ambulância passa em... Em primeiro lugar. Pronto. Agora, pergunto eu, para terminarmos, qual é a ordem correta de passagem? Pois é. É o Calma. Gisela, calma. Já foi a ambulância, certo? Sim. Quem fica sem ninguém à direita? É o carro branco. O pesado. Sim, o pesado. Oh, certo. Então ele é o segundo. É o segundo. Depois, quem é que fica sem ninguém à direita? É o velocípedo. É o terceiro. E por último, quem é? Nós. Exato. É sim, Gisela. Percebeu ou não? Sim. Ótimo. Vamos lá então só finalizar e confirmar estas 15. Caso a ambulância não estivesse em missão de urgência. Não É um há carro ordem normal. correta de passagem. É um veículo normal. É um veículo normal, então ninguém tem prioridade, porque todos têm alguém à direita, certo? Sim. Eles tinham que dizer outra coisa. Tinham que dizer, por exemplo, que um deles mudava à direita. Ah, ok. Imagine que eles dizem, o pesado muda de direção à direita. Certo? O que é que a Gisela faz? Ponha-se dentro do pesado. Tá? Sim. Tá ou não? Sim. Ok. Ponha-se dentro, imagine-se dentro do pesado. O pesado tem alguém à direita? Não. Tem Não, porque vai ambulância. virar Tem aonde? ambulância, mas pode virar à direita. Ou seja, ao virar à direita, deixa de ter que ceder a passagem. Então, o Sim. que eles dizem que vai à direita é o primeiro a passar. E nesse caso, a ambulância seria a última. Certo? Certo. O pesado vira, o velocípedo ficava sem ninguém, era o segundo. Nós éramos o terceiro, porque o velocípedo já passou. E por último era a ambulância. Ok. Entendido? Sim. Percebido? Ok, vamos lá finalizar antes que acabe o tempo. Só para vermos estas primeiras. Estamos reprovados, já viram? Só fizemos 15, mas as estão todas certas, as que nós fizemos. Ainda bem. Hã? Nós somos uns craques. Pá. Só para terminar, só para brincarmos um bocadinho com uma situação. Porque na altura não foi brincadeira nenhuma. Tive há uns anos, mas mesmo bastantes anos, talvez 11 ou 12 anos atrás, tive uma aluna que foi a exame teórico, estava super nervosa, então tomou qualquer coisa, tipo um calmante, qualquer coisa. Estava a fazer o exame, fez 22 perguntas das 30 e acabou por desmaiar. Sabem qual era o resultado dela até essas 22? 22 de 30. Tinha acertado 22 perguntas. Meu Deus. Ela tinha acertado tudo até à 22ª. E reprovou. Claro, tipo, a prova dela foi anulada porque tive que vir à ambulância, etc, né? Porque ela desmaiou mesmo, tipo, caiu mesmo. Reprovou. Cá fora eu não sabia. Normalmente, antigamente, a gente
acompanhava mais os alunos no dia do exame, ou seja, ia com os alunos, ou seja, levava às vezes, transportava os alunos numa carrinha, coisa que não acontece agora, né? Mas antigamente fazia-se muito isso, levava-se o aluno. Então eu estava cá fora à espera que saíssem, não é? Eles entraram todos para a sala e uma pessoa ficava cá fora à espera. Entretanto, só via a ambulância a chegar, nem sabia de nada. Só aí é que eu fiquei a perceber. Ok? Podem contar connosco sempre, com dúvidas. Portanto, Rodrigo, Gisela, principalmente para vocês que estão aí diretamente, certo? Estamos sempre cá para vos ajudar. Portanto, seja neste tipo de aulas, seja noutro tipo de situação, ok? Portanto, sempre que tenham dúvidas, Gisela, quando encontrar os prints ou tiver os prints ou conseguir, podem enviar. Aliás, podem enviar para o grupo, lá estaremos para ajudar a tirar essas dúvidas, está bem? Sim, para que número é que eu envio? Não, manda mesmo para o grupo do WhatsApp, mesmo para o principal, onde estás, sem problema. Mas não dá para escrever lá. Sim, não dá para escrever. Qual é o grupo que vocês estão? Eu tenho o curso código B fevereiro 23 e o código intensivo férias. Nos grupos não dá para escrever. Eu acho que não sou. O curso este de fevereiro já vi que não dá. Qual é o outro? É o intensivo férias e Páscoa. Código intensivo férias Páscoa. Esse é o que vai ser agora. É porque ele cortou as comunicações. Eu acho que não, eu nem sei se. Eu sei que sou administrador de algum, mas eu acho que esse de fevereiro não sou. Porque eu estou aqui e não consigo. É porque dá para falar, porque aqui diz só os administradores podem enviar mensagem, mas isso é desde o coisa. Nunca deu. Se eu consigo é porque sou administrador, certo? Sim. O ver está aberto, que eu consigo mandar, eu acho que. Diz mesmo bloqueado? Diz aqui administrador, exato. Espera aí, então. Dá para ver aqui, cara. Vou mandar. Eu consigo adicionar. Eu mandei-lhe para o privado, como é que aparece? Multimédia. Definições. Pronto, já podes. Agora já dá. Ok. Já estava a ver onde é que estava isto, que eu já não me lembro onde é que estava isto. Pronto. Já podem depois mandar mensagens se tiverem coisa, ok? Às vezes isto acontece porque... já estou a ver a coisa. Ok. Às vezes isto acontece... Deixa-me ver como é que está. Ok. Às vezes isto só acontece porque às vezes o pessoal começa a mandar a horas indecentes e nós cortamos às vezes as comunicações, mas isso foi por engano, porque não devia estar. Ok? Mais alguma dúvida? Ou podemos ir todos jantar? Eu ainda tenho um caminho até casa de 45 minutos, mais ou menos. Vocês em casa estão melhores do que eu. Pois. E a minha escola de condução também fica perto, por isso. Tu és mesmo Balta, aí de Baltar? Baltar, sim. Eu sou de Lousada. É perto. Eu sou de Lousada. Mais ou menos. Só que eu não estou em Baltar, estou cá embaixo no Porto. Jesus. Ok? Gisela, dúvidas? Por enquanto, Pronto, já está lá no grupo quando quiser enviar. Sim. Ok? Olha, muito obrigado por terem estado aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ok? Obrigada pelo esclarecimento. Nada disso, ora essa. Não tem que Obrigado. agradecer. Tem que aplicar. Ok? Abraço. Abraço. Cumprimentos. Yeah. Boa noite. Um descanso. Só falta mais uma aula também para o MDE. Já acabei agora a outra. Um conto.